Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai ter uma aulinha de propriedades coligativas. Ela está dividida em várias partes também, tá? E cada parte dessa vai ter, né, um assunto, exercícios, tá? Essa parte inicial ela é muito teórica, né? É um assunto que não tem praticamente conta nenhuma. Então, para quem não gosta de conta, vai ficar bem tranquilo. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, quem está assistindo pelo Teams pode estar lá no chat a dúvida. Quem estiver assistindo diretamente pelo YouTube, deixa a dúvida no comentário que eu prometo que eu respondo todas, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de água e solventes de um modo geral, quando ele está puro, ele tem um comportamento para evaporar, para entrar em ebulição, para congelar. Quando eu coloco solutos e esses solutos interagem com esse solvente, se esse soluto não for volátil, ou seja, se ele não vaporizar rápido, ele causa alguns efeitos coligativos, ele causa algumas alterações no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Então a gente observa que a água pura, a nível do mar, ela tem uma fusão, ela congela a 0 grau e ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Quando a gente coloca um soluto, né, um sal, um açúcar nessa água, a gente observa que ela vai modificar essas características. Na hora de congelar, ela vai ter mais dificuldade de congelar, você vai ter que baixar a temperatura para congelar essa água, e quando ela ferve, ela não vai ferver a 100, ela vai ferver numa temperatura superior a 100. Esse valor de diferença, né, que é essa redução do ponto de congelamento, esse aumento do ponto de ebulição, isso vai ser chamado de propriedades coligativas, ok? Essas alterações, né, como eu falei, elas só acontecem se o voluto for o que a gente chama de não volátil. Ele não pode evaporar, tá? Ele tem que ser um soluto tipo sal, açúcar, que não evapora. Então, aqui tem um exemplo, né? O cara lá colocando uma colher de sal na água e essa água vai passar a ter, né, esse efeito coligativo acontecendo. Então, ela não vai mais ferver a 100, ela não vai mais congelar a 0, tá bom? Cada propriedade vai ter um efeito específico, né? Então, a gente vai ter aqui, no caso da pressão de vapor, eu vou ter a diminuição da pressão de vapor. Eu vou vaporizar menos, ele vai conseguir ter mais dificuldade para evaporar. Na hora dela ferver, ela vai ferver num ponto mais alto. Na hora de congelar, ela vai congelar com um valor mais baixo. E na osmose, ela vai ter mais dificuldade de passar o solvente de um lado para o outro da membrana. E isso vai aumentar a pressão dessa passagem. Basicamente, eu gosto de sempre dizer para o meu aluno o seguinte: tudo, no caso, quando eu boto esse soluto não volátil, eu vou atrapalhar a mudança de estado, seja ela qual for. Então, se ela vai evaporar, se a ideia é ela evaporar, ela vai ter dificuldade de evaporar. Se ela ia ter que congelar, ela vai ter dificuldade de congelar. Se ela ia entrar em ebulição, ela vai ter dificuldade de entrar em ebulição. Se ela ia fazer osmose, ela vai ter dificuldade de fazer osmose, tá? Então, é só você pensar que ela vai ter dificuldade de fazer aquele processo. Esses efeitos coligativos, todos eles vão estar ligados ao número de partículas dissolvidas. Significa dizer o seguinte: se eu pego um KCl, que colocando na água ele vai gerar um cátion e um ânion, ele vai me dar um efeito. Se eu pego CaCl2, que vai me dar um cátion e dois ânions, então ele vai me dar 3 partículas para cada mol, ele vai dar 3 mols de partícula, eu vou ter um efeito ainda maior. Quanto mais partículas eu coloco, e aí eu tenho que pensar se o cara dissocia, se ele ioniza, tá? Se for um açúcar, por exemplo, que não ioniza nem dissocia, o efeito é menor. Então, eu tenho que estar muito atento à ionização e dissociação, tá? Mais partículas, como eu falei agora há pouco, mais efeito coligativo. Ou seja, se ele vai diminuir a pressão de vapor, com mais partículas ele diminui muito. Se ele vai aumentar o ponto de ebulição, ele vai, com mais partículas, fazer um aumento ainda maior. Se ele vai diminuir o ponto de congelamento, com mais partículas, ele vai diminuir ainda mais. Então, ele vai piorar tudo. Bom, o que seria a pressão máxima de vapor, né? Qual a ideia da pressão máxima de vapor?
é a pressão limite que um determinado soluto vai causar. Quer dizer, aí eu posso pensar direto no solvente puro também. Imagina um solvente puro dentro de um recipiente fechado. Se eu pegar um recipiente fechado, né, e deixar um líquido lá dentro, ele vai evaporar. Vai chegar uma hora que ele vai parar de evaporar, porque o vapor vai tomar toda a parte superior daquele líquido. Se a gente pensar, né, num recipiente assim, ó, vamos botar assim, um recipiente aqui, uma tampinha. Aí, de repente, tem um líquido aqui dentro. Ele vai começar a evaporar, 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 evaporar. Vai chegar uma hora que eu vou ter tanto vapor aqui dentro que ele para de evaporar. E aí, nesse momento, essa quantidade de vapor aqui, ela vai causar uma pressão sobre as paredes do recipiente. Ela vai empurrar as paredes do recipiente, ela vai forçar as paredes do recipiente, vai causar uma pressão aqui em cima. Essa pressão é que eu chamo de pressão máxima de vapor, tá bom? Aqui eu tenho um êmbolo que não está deixando o líquido evaporar, tá? Aqui o meu êmbolo está impedindo o líquido de evaporar. Mas se eu subir esse êmbolo, se eu trouxer esse êmbolo aqui para cima, vai ficar um espaço vazio aqui quando eu subir esse êmbolo. E aí, nesse espaço vazio, o vapor vai se concentrar. Nesse exato momento, ele não está se concentrando, porque eu aqui estou com o êmbolo colado no líquido e ele não está evaporando. Bom, no início, né, eu não tenho molécula nenhuma em estado gasoso. Se eu deixar o sistema aberto, né, isso é importante, eu não consigo medir a pressão de vapor, porque o líquido simplesmente evapora e vai chegar uma hora que ele vai secar. Agora, aqui, ó o êmbolo aqui em cima, tá vendo? Eu trouxe o êmbolo agora aqui para cima. E aí eu começo a ter vaporização, vaporização, vaporização. Vai chegar uma hora que a vaporização, ela vai não só acontecer, mas esses líquidos que estão aqui começam a se juntar para condensar. Então, aqui, ó, eu tenho vaporização. E aqui eu começo a ter condensação. Não sei se vocês conseguem ver que essa setinha aqui está maior que essa. Então, a vaporização está maior e a condensação está menor. Quando a gente vê aqui, elas estão exatamente do mesmo tamanho. A vaporização está do mesmo tamanho que a condensação. Então, quando a vaporização está na mesma velocidade que a condensação, aí eu tenho a pressão máxima de vapor. Aqui, ó, estado inicial, sem nenhum... Aqui é vácuo, tá? Ele botou um vácuo, então não tem nada, não tem vapor nenhum aqui. E aqui, ó, setinha de um lado igualzinha a setinha do outro. Ou seja, eu atingi a pressão máxima de vapor, ela está vaporizando na mesma velocidade que ela está condensando. De um modo geral, como eu falei, né? Essa velocidade depende muito do tipo do líquido, tá? Essa velocidade, ela depende muito se esse líquido é mais volátil, se esse líquido é menos volátil. Isso é bastante importante, tá? Como eu falei, para eu poder dizer, né, que eu atingi a pressão máxima de vapor, a velocidade de vaporização tem que ter se igualado à velocidade de condensação, tá? Quando isso acontece, a pressão máxima de vapor foi atingida. Tem alguns fatores que vão influenciar, né? Então, a pressão máxima de vapor depende da natureza do líquido. Tem líquidos muito mais voláteis e líquidos muito menos voláteis. Líquidos que têm uma força intermolecular de intensidade alta, e aí um líquido fica preso no outro e ele não evapora, ou evapora com dificuldade. E tem líquidos que praticamente não interagem um líquido com o outro, ficando muito soltos, e esse líquido vai vaporizar muito rapidamente. Então, aqui a gente tem 3 líquidos, acetona, água e óleo. A gente vê aqui pelas bolinhas, tá vendo? Que eu tenho muito mais vaporização na acetona, uma vaporização mais ou menos na água e quase nenhuma no óleo. Então, aqui, ó, a vaporização foi grande, aqui foi mais ou menos e aqui foi pequena. Então, aqui eu tenho maior pressão de vapor,
aqui eu tenho menor pressão de vapor. Se eu tivesse deixado esses líquidos abertos, eu ia ver que a acetona ia evaporar muito mais rápido, a água mais ou menos, e o óleo quase não ia evaporar. Aqui eu estou comparando água com éter, tá? Então, aqui é água, aqui é um éter. A água faz ligação de hidrogênio. Ela tem hidroxila, né? A estrutura da água, para quem não lembra, é assim, ó. E esse OH aqui, para um lado e para o outro, ele interage muito, ele faz, né, uma interação muito forte. E isso faz com que a água vaporize pouquinho, tá vendo? Tem pouquinhas moléculas de vapor aqui. O éter, esse éter que ele está citando aqui, é esse aqui, ó, é o éter dietílico. É esse éter aqui. Esse éter aqui, ele tem uma pressão de vapor maior, porque ele faz de polo permanente, e essa interação é mais fraca, então ele vaporiza mais. Aqui eu vou ter um gráfico que vai mostrar mais ou menos isso, né? A água faz ligação de hidrogênio, só que ela faz pelo menos duas, né? Uma para cada hidroxila. Aqui eu tenho uma parte de hidrocarboneto. Essa parte de hidrocarboneto, apesar dela também poder fazer ligação de hidrogênio, mas essa parte de hidrocarboneto faz com que essa molécula seja menos polar, portanto ela é mais volátil. Se você pegar aqui, ó, a água tem uma pressão de vapor baixinha e o etanol tem uma pressão de vapor um pouco mais alta. Já o metanol, ele é bem mais volátil, por quê? Porque ele é menor. Ele é parecido com o etanol, né? Ele tem uma ligação de hidrogênio aqui na hidroxila, mas essa parte aqui ele é menor, faz ele ficar mais volátil. E aqui uma substância covalente bem volátil, tá? Aqui só o comparativo, né? Uma substância que está líquida e quase não evaporou, e a outra aqui que evaporou muito mais moléculas. Então, essa primeira aqui tem uma menor pressão de vapor, e essa aqui tem uma maior pressão de vapor. Quanto maior a quantidade de moléculas, mais ela evapora, beleza? Vamos lá. Tudo rabiscado, galera. Quando a gente aumenta a temperatura, né, o aumento da temperatura ele favorece as vaporizações, né? O aumento da temperatura ele ajuda um líquido a vaporizar, tá bom? Então a ideia é, quanto mais quente eu faço aquele líquido ficar, mais rápido ele evapora. Isso facilita o aumento da pressão de vapor. Aqui a gente tem um gráfico mostrando isso, né? Ó, a temperatura está aumentando e a pressão também, ó. Aqui, ó, a 20 graus, ele dá menos de 200, tá vendo? E a 120, botar 100 não, botar 100 que tá mais fácil de ver porque já tá marcado, ó. A 100 graus, ele me dá uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, uma pressão muito superior, tá? Sinal de que ele está vaporizando bem mais. A passagem de uma substância para fase gasosa pode ocorrer, na verdade, de três formas. Então, a vaporização pode ocorrer de três formas. Eu botei duas aqui que são as duas que interessam. A pressão de vapor, ela vai ser tão maior quanto mais facilmente ele evaporar. E aí, a calefação eu nem botei, porque sabe quando você pega uma chapa muito quente e aí você espirra gotinhas d'água, ele faz assim, ó, psh, sabe? Aí a calefação, mas isso não me interessa muito não, então nem botei. Botei a evaporação, que está ligado à temperatura ambiente, quanto mais calor no ambiente a gente tem, mais ele evapora, tá? Então, a evaporação não é a única coisa que ajuda, mas a evaporação ela depende muito desse aumento da temperatura. E aí a gente vai ver que ela também depende de uma série de outras coisas. Então, superfície de contato é super importante. A gente vai ver que a vaporização ela acontece na superfície. Como ela acontece na superfície, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a vaporização. Sabe quando você pega um copo cheio d'água e ele demora a evaporar, mas se você espalhar ele no chão, daqui a pouco a água secou? É mais ou menos isso. E
Ih, passou demais, galera. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Tá vendo as moléculas aqui na superfície, ó? São essas aqui que vão vaporizar. Tudo que eu puder fazer para ajudar essas moléculas a se soltarem, melhor. Então, obviamente que aqui tá vendo que eu tenho uma quantidade de moléculas na superfície? Se eu espalho isso aqui no chão, vamos supor que o chão esteja aqui. E aí, meu chão tá meio torto, né? Mas tudo bem. E aí eu espalhei essa água aqui no chão, ó. Eu espalhei ela aqui no chão. Eu vou ter muito mais moléculas expostas à superfície do que aqui dentro do copo. Então, ele vaporiza mais rápido. Se um vento bater aqui, o que o vento faz? O vento doa energia para as moléculas da superfície. E aí essas moléculas ficam mais agitadas, acabam vaporizando mais rápido. Se eu colocar mais calor, essas moléculas da superfície se agitam mais. Então, isso se separa mais, ele vaporiza mais rápido. Se eu aumento a pressão, o que o aumento da pressão faz? O aumento da pressão, ele força essas moléculas para baixo, ele empurra as moléculas para baixo, ele prende as moléculas, e aí ele não evapora. Então, o aumento de pressão diminui a evaporação, tá? Aqui a gente tem algumas questões, né? Não são muitas, mas que vão falar meio sobre esse assunto. Então, a ideia é o seguinte, galera, quanto mais calor eu coloco, maior a chance de eu evaporar. Então, vamos olhar aqui, ó. 25 graus em João Pessoa, 0,6, isso aqui já tá fora. 27, isso aqui é legal. 21, isso aqui já tá fora, porque tem 25 e 27. 26, opa, esse aqui tá fora. E 15, esse aqui tá fora. Então é Macapá e Miami, os lugares onde a pressão de vapor vai ser maior, porque é um lugar que tá mais quente e vai vaporizar mais. Em contato com o etanol, sentimos o seu odor característico. Gente, sentir o cheiro de alguma coisa é porque alguma coisa volatilizou. E aí o meu nariz percebe, minhas células nervosas vão perceber. A percepção maior ou menor do odor está relacionada com a quantidade de moléculas no ar. Estou sentindo muito cheiro porque vaporizou muito. Estou sentindo pouco cheiro, vaporizou pouco. Não estou sentindo cheiro nenhum, não tem vaporização nenhuma. A propriedade da matéria referente à volatilização, volatilizar é transformar em vapor. Então, qual é a propriedade? Pressão de vapor. Bem moleza, né? Dessas propriedades abaixo, olha só, eu quero que diminua a intensidade. Então, a ideia é, quanto maior a força intermolecular, menor a pressão de vapor. Tá? Então, se eu pego uma ligação de hidrogênio, por exemplo, ela vai ser mais difícil de romper do que um dipolo permanente, vai ser mais difícil de romper que um dipolo induzido, tá? Então, aqui ele está falando de forças intermoleculares elevadas. Então, daqui que vai interessar pressão de vapor. Quanto maior a força intermolecular, menos ele evapora. Aqui eu tenho manicures que vão tirar o esmalte das clientes. E aí ele vai fazer uma comparação entre a acetona usada pela manicure, o cheiro do éter que a gente tem no hospital e o álcool que eu posso abastecer meu carro. Ele quer a ordem crescente de pressão de vapor. Ele me dá as temperaturas. Ele me dá a acetona a 56, ele me dá o éter a 34 e me dá o álcool a 78. Como eu quero pressão crescente, eu quero que a pressão de vapor aumente, eu tenho que pensar na força intermolecular menos intensa. Essa pressão de vapor tem que ter uma força intermolecular menor. Então, daqui, ó, menor temperatura, tá vendo? É o éter. Então, eu já acho a resposta por aqui, ó. O éter é quem tem maior pressão de vapor de todos, tá? O álcool
é o que tem ponto de ebulição mais alto, é que tem a menor pressão de vapor. Então, a pressão de vapor alta significa ponto de ebulição baixo, baixa força intermolecular, tá bom? Bom, galera, a primeira aula era isso. É mais para você entender mesmo o que seria pressão de vapor para a gente poder trabalhar daí para frente, tá bom? Beijo, nos vemos no próximo vídeo.